Nós vamos observar que o fenômeno físico está voltando em pleno século XXI. O mero fato de sabermos da existência, da possibilidade de comunicação entre esses dois mundos, já é, por si, uma grande chance de mudança completa. Olha, há vida após a morte. Revejam suas crenças e suas incredulidades. O Espiritismo não refuta a ciência, muito ao contrário. O que ele diz é o seguinte: tudo tem que ser comprovado cientificamente. Aliás, Kardec era exatamente isso. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. O fenômeno intitulado mesas girantes, no início da codificação do Espiritismo, foi de vital importância, já que a doutrina dos Espíritos é baseada em fenômeno mesmo, ou seja, ela é uma doutrina fenomenológica em suas bases. E naquela época, no século XIX, várias pessoas tinham, digamos assim, o dom ou o talento de colocar as mãos por sobre a mesa e a mesa começar a se mover involuntariamente, ou seja, só com o mero toque da pessoa a mesa se movia. Obviamente, daí então, começou todo um processo que chamou a atenção de um pedagogo que a gente conhece como o nome de Allan Kardec, mas que na verdade o nome dele era Hippolyte Léon Denis Rival. Chamou muita atenção dele e de outros cientistas da época exatamente por causa desse movimento inteligente que a mesa faz de forma involuntária em relação ao médium, e isso nascendo dali, né, várias comunicações, várias informações inteligentes. Foi na verdade a primeira vez na história que um fenômeno de laboratório se autodenominou. O fenômeno disse: eu sou o espírito. E o interessante é o seguinte: inicialmente, Allan Kardec, que tinha toda uma história de seriedade dentro da comunidade científica, desde a época em que fora ele estudioso de Pestalozzi no Instituto de Verdun, na Suíça, sendo convidado para participar do fenômeno, ele recusa. Ele simplesmente dá as costas ao fenômeno e diz: o dia que me provarem que uma mesa tem nervos e tem cérebro para se comunicar conosco, aí eu participo dessas experimentações. Até que, depois de muita insistência de um de seus amigos, ele resolve ver o fenômeno, ele resolve pesquisar o que estava acontecendo. E começou a fazer uma série de perguntas, participar das reuniões mediúnicas e tentar tirar daí uma conclusão. Havia ou não, de fato, uma vida inteligente, uma razão inteligente por trás daquelas manifestações? No começo eram, de fato, mesas girantes, era batida na mesa, vários fenômenos mais, por assim dizer, mais concretos, mais agressivos, para chamar a atenção, para falar: opa, tem uma coisa diferente aqui. E depois que viu o fenômeno, ele mudou completamente a sua abordagem. Ele passou: bom, existe algo aqui além, que vai muito além da materialidade humana, da vida humana, e é preciso então entrar neste assunto com profundidade. O Kardec não foi um especulador, não foi alguém que entrou num gabinete, num escritório da França e começou a criar uma nova teologia, ou sentindo-se alguém iluminado, ou alguém agraciado com uma inteligência fora da média, passou a criar teorias. Não foi isso que aconteceu. Ele foi convidado a presenciar o fenômeno da mesa girante, que atraía a elite intelectual e a elite econômica de Paris, por conta do fenômeno, por conta do aspecto espetacular do fato. Ele então, ao observar o fenômeno, começou a deduzir consequências do fenômeno.
nós tivemos Allan Kardec como sendo aquele que, após vários anos de trabalho, foi ser considerado o codificador da doutrina. Agora nós vamos observar que o fenômeno físico está voltando em pleno século XXI. Recentemente tomamos ciência do experimento de Scole na Grã-Bretanha. Tudo começou, na verdade, com um dos grandes mentores do grupo, que foi o Robin Foy, na minha opinião pessoal. Porque o Robin Foy já se dedicava, já havia muitos anos, desde bem jovem, à pesquisa da mediunidade de efeito físico. E um dia ele encontrou esse grupo, o Alan Bennett e a Diana Bennett, junto com ele e a esposa dele, né, a Sandra Foy. E neste cometimento, nesse grupo que ele se formou, um grupo de muita disciplina, de muita dedicação, ele conseguiu um grande sucesso em realização de fenômenos de efeito físico, como a gente fala em espiritismo, por exemplo. Não foi simplesmente uma reunião de pessoas de fé para experimentar o contato espiritual, não. Ele foi a dedicação, a perseverança de um grupo de médiuns que foi lúcido bastante para chamar a atenção dos pesquisadores. Eles foram atrás daqueles cientistas que estavam especializados até em desmascarar as fraudes. Eles participaram desse fenômeno, eles interagiram com as entidades desencarnadas, conversaram com elas, receberam respostas delas, respostas às vezes até muito específicas. Eles conseguiram um critério espetacular, né, de vigilância científica, vigilância organizacional, metodológica, para expor o trabalho deles. O Espiritismo não refuta a ciência, muito ao contrário. O que ele diz é o seguinte: tudo tem que ser comprovado cientificamente. Aliás, Kardec era exatamente isso. Era uma pessoa absolutamente técnica, um cientista mesmo, que dizia uma frase muito interessante: prefiro você refutar 100 verdades a aceitar uma mentira. Então testa, comprova até ter certeza do que está se falando. Assim foi codificada a doutrina espírita. Depois de muita persistência daquele grupo, começam a acontecer os fenômenos intelectuais. Então, a voz direta se comunicando com os circunstantes, não é? A comunicação escrita que é materializada nos filmes virgens, que estavam lacrados e que somente na hora que foram abertos foram verificados ali aqueles escritos, por exemplo. Quer dizer, a união aí do fenômeno físico de materialização com o fenômeno intelectual, que é a mensagem claramente sendo transmitida. Para nós que já estudamos a questão sobre a ética, a epistemologia kardeciana, vamos dizer assim, é mais uma afirmação das bases da fenomenologia que nos traz sempre as informações universais. Porque a doutrina dos espíritos ela busca a verdade, onde quer que ela esteja, e ela não se limita vamos dizer assim, aos limites da academia. Ela não tem os limites da academia, o que eu digo, a faculdade, a universidade, nem os limites da religião dogmática. Ela faz uso da mediunidade e sem medo de acessar essas verdades para chegar numa coisa maior, uma coisa que possa unir a todos numa verdade só. Por isso,
este acontecimento é de muita importância no sentido de reafirmação das bases fenomenológicas da doutrina espírita. E nós vamos ver que o conhecimento que eles vão acessando dos espíritos é, no mínimo, muito semelhante ao que nós temos até hoje como doutrina espírita. Então isso aí vai num crescendo muito grande foram 500 reuniões. O interessante é isso, né? 500 reuniões que tiveram todo o preparo e na própria experimentação da reunião eles chegaram à conclusão do que deveria ser feito ou não, né? Como por exemplo, apagou-se a luz, porque os próprios espíritos comunicantes indicaram isso. O fenômeno é mais rapidamente atingível se não há muita luminosidade ambiente. E depois vieram cientistas que testaram as pessoas presentes, que testaram o ambiente. Qual a importância do que está acontecendo hoje na Europa, pelo que diz o documentário, desses extensos testes, né, para refutar qualquer engodo, qualquer manipulação que ele tenha? Eu acho isso uma pena, uma perda de tempo. A gente já deveria aceitar as coisas pela beleza das coisas, né? Não, mas talvez esteja no estágio tão anterior a isso que ainda precisemos dos testes que são comprovados aí no documentário, onde se pega um filme, a pessoa assina no filme, fecha numa caixa e lacra, e fecha a porta, põe cadeado, tudo para comprovar que não há manipulação. Que pena, a gente precisa disso ainda para acreditar nas coisas, né? E compreendo que assim seja, mas o mais interessante não é o fenômeno, o mais interessante é a filosofia, que pode estar no espiritismo, qualquer outra ciência, qualquer outra filosofia, que prega o quê? Prega o bem viver, o viver em harmonia, o viver em paz. E para mim o importante dessa história toda é isso, não o fenômeno em si, mas o que o fenômeno vai provocar. Se ele provocar uma melhora do ser humano, e acredito que assim seja, porque assim aconteceu aqui no Brasil, assim acontece o espiritismo, então ele é bem-vindo. O experimento Skoll no Reino Unido é extraordinário. Próximo de nós, da nossa geração, eu diria que é um dos mais impressionantes que eu já pude presenciar. E representa, creio eu, um esforço do mundo espiritual no sentido de ajudar o homem contemporâneo. Porque nós vivemos talvez um dos períodos de maior mediocridade da humanidade. Nós estamos vivendo uma época de alto nível de materialidade, o consumo, né? O aspecto físico está muito, enaltecido por nossa sociedade. Então, às vezes fica um pouquinho, digamos, irônico da nossa parte dizer: eu não preciso do fenômeno, eu não tenho necessidade dele. Porque talvez você não tenha, mas muita gente que eu tenho visto por aí está precisando de evidências, né? E esse tipo de coisa que vem lá de fora, muitas vezes pode nos ajudar. Então acreditamos que a espiritualidade, ao fazer isso, está como que lançando botes salva-vidas para os que estão encarnados. Como se nos dissessem ou se gritassem com toda a força dos seus pulmões, se é que eles têm, né? Olha, há vida após a morte. Revejam suas pautas de prioridade. Comecem a valorizar o que precisa ser valorizado. Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas ficam no campo filosófico, e esse campo filosófico, se nós nos distrairmos, a gente fica no campo da não chancela empírica. Eu vou dar um exemplo que eu estou dizendo aqui. Allan Kardec disse o seguinte: olha, aqui na Europa é muito interessante. Nós temos os professores de filosofia que ensinam inclusive os atributos da alma. Estou parafraseando aqui. Mas quando você chega com a prova material da existência da alma, eles saem correndo. Isso é interessante, como é que a gente não gosta de evidência, porque a evidência, ela nos traz vamos dizer assim, uma seriedade e uma comoção moral. Os apóstolos te disseram para Jesus Cristo assim: olha, suas palavras, Jesus, são muito duras. Mas por que eles falavam isso?
porque Jesus chegou numa praça e começou a filosoficamente pregar? Não. Jesus mostrou muitos sinais, ressuscitou mortos e disse alguma coisa. Quando uma pessoa desse nível diz, todo mundo presta atenção e se sente comovido, não é? Porque por isso ele falava, eu estou sempre tendo que mostrar sinais para você. Você não se convence só com a filosofia. Mas aqueles que se convencem somente pela racionalidade, nada contra também. Muito importante. E eu acho que isso é o que deverá acontecer sempre no futuro. Através do raciocínio, da racionalidade, muitas pessoas se tornaram conhecedoras da verdade espiritual, estão aí vivendo uma vida melhor. Então, talvez seja muito importante hoje nós estudarmos o fenômeno de Scolo, o experimento de Scolo, para que ele nos dê o norte da razão, né, da prova científica da sobrevivência, porque já deixa de ser um aspecto para nós que é aceito, o aspecto religioso, para ser um aspecto científico. A sobrevivência do espírito após a morte do corpo é uma realidade científica, é comprovável, né? Foi comprovado. E quem comprovou não são personalidades religiosas, não são entidades religiosas, ou médiums, ou pastores, ou palestrantes, não. Quem comprovou o fenômeno são pesquisadores dedicados a desmascarar fraudes. São pessoas que foram racionalmente analisar aquele fenômeno específico do experimento de Scolo e que chegaram à conclusão que o fenômeno é real, ele é inquestionável.